O livro é Bem-aventurado Simples, pelo Espírito Valério de Valdeiro, esgrafado por Valdeiro. Não é isso, né? Isso. Ó, gente, qualquer coisa. O título é Imperturbavelmente. Tem uma ambulância aqui, tem um jeito aqui, né? É o cenário. A passagem da ambulância buzinando ruidosamente. O transeunte comenta. Que pressa! O menino fala. Belo carro, não? O homem anota. O trânsito está impossível. Só que a ambulância é perigosa. E a senhora exclama. Coitado, alguém está passando mal. Entretanto, o motorista e os companheiros em ação no veículo nada escutam sobre a estridência da sirena. E a ambulância prossegue sempre, na ânsia de levar socorro, imperturbavelmente. Assim também é a sua passagem diária pelo trânsito da vida. A quem ele observa os passos indiferente, a quem ele condena o trabalho, a quem lhe exalta a existência, a quem se compadece de você. Contudo, com o barulho do serviço, que o barulho do serviço possa encobrir sempre as possibilidades de escutar as vozes marginais. Contudo, que o barulho do serviço possa encobrir sempre a possibilidade de escutar as vozes marginais. Cumpra o dever, ouvindo a consciência, e prossiga na decisão de servir, imperturbavelmente. Obrigada. Então vamos orar, né? Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, deixando os problemas lá do lado de fora, para que possamos entrar aqui com os corações e a mente envolvida no nosso estudo, para que tudo que possamos conversar nessa noite possa ser proveitoso para nós, que possa clarear as nossas mentes, nos ajudar a entender um pouco mais desse caminhar. É tão difícil, mas é possível aqui nesse nosso planeta, nessa nossa casa que nos acolhe. Que Deus possa abençoar o nosso estudo, que possamos ter uma troca saudável, tranquila, e que possamos sair daqui mais esclarecidos do que aqui chegamos. Então, Senhor, só temos a agradecer por estarmos aqui nessa noite fria, mas com vontade de aprender, de crescer e de evoluir. Por isso, te pedimos a tua bênção e que possa ficar conosco durante todo o nosso estudo. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, né, gente? Mais uma vez. Que bom que estamos aqui, né, reunidos nessa noite para dar continuidade ao nosso estudo. Então, semana passada a gente iniciou um tópico interessante no livro. Claro, pode sentar onde quiser. Quem não quiser frio, gente, vai mais para lá por causa da porta. Então, a gente iniciou um novo item nesse estudo, né? A gente acrescentou que foi quem se lembra? Inteligência e instinto nós vamos estudar hoje. O que nós estudamos semana passada? Um novo elemento para a nossa conversa, lembra? Nós estudamos sobre o fluido vital, lembram? Fluido vital, princípio vital, quem se recorda? Então a gente vai fazer uma breve recordação aqui, né? Para todo mundo relembrar o que foi dito. Então nós estudamos semana passada que nós temos 3 corpos principais, né? Que é o corpo físico e o espírito, né? Que a gente vai ver mais lá na frente que o espírito não tem forma, o espírito é como se fosse uma luz, né? Uma centelha, alguma coisa assim, nós vamos estudar. E para ligar esses 2 corpos, nós temos um corpo intermediário. Lembram?
que é o perispírito, não é isso? Que está ali até a nossa imagem que eu trouxe ali no quadro para vocês. Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Todo mundo recorda? E nós trouxemos um outro elemento que fica aqui, ó, ligando esses dois corpos, e aqui a gente chama de duplo etérico, que é um novo corpo, e é nesse corpo que liga o corpo físico ao perispírito que nós temos uma substância chamada fluido vital. O fluido vital é o que vai gerar a vida. Nós estamos aqui hoje porque nós temos fluido vital, né? Então, quando isso aqui se une, se o espírito ligar o corpo através do perispírito, mas se não tiver fluido vital, não tem vida. Então, é necessário esse elemento aqui. Todo mundo se recorda? Sim? Se tiver dúvida, Cibele quiser perguntar, você também não vai, né? O fluido vital. O fluido vital. O fluido vital é que gera movimento. Não, ele está no duplo etérico. Ele está aqui, tá? Nesse corpo. Então, nós temos o fluido vital, que foi o que nós estudamos semana passada. A gente estudou que cada indivíduo vem com uma cota de fluido vital, como se fosse aqui um tanque de gasolina, que a gente enche, né? E aí vem fluido vital para o seu Jorge, viver até os 100 anos, né? Para Dara, viver até os 85. Ou seja, cada um vem com fluido vital condizente com a quantidade de anos que vai ficar aqui na Terra. É uma programação espiritual que a gente vem. Esse fluido vital a gente viu que pode se desgastar se a gente não cuidar do corpo como deveria, se a gente não cuidar da mente como deveria. Esse fluido vital ele pode se desgastar mais rapidamente, e o seu Jorge, em vez de viver até os 100 anos, que seria a programação dele, ele vive até os 90, né? Ou seja, ele perdeu 10 anos de uma programação por um descuido, tá? Então, o fluido vital, ele é a nossa gasolina, é o que gera energia, que dá movimento ao corpo físico, e sem ele não existe vida, tá? A gente estudou sobre os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos, mostrando que os corpos inorgânicos não têm vida. Se não tem vida, eles não têm fluido vital. Quem são os seres inorgânicos que nós vimos? Que não têm vida, ou seja, não tem fluido vital. O reino mineral. Então, o reino mineral, pedra, as rochas, eles são inorgânicos, ou seja, eles não têm vida. A partir do reino mineral, que aí a gente entra o vegetal, o animal e o hominal, a partir daqui já tem o fluido vital, porque a planta tem vida. Tem vida, né? O animal tem vida? Tem vida. O homem tem vida? Por que tem vida a partir daqui? Porque a partir daqui já começa o fluido vital. Aqui nós não temos. Tudo bem? Quem quiser ver mais detalhado, quem me veio semana passada, assiste o estudo de semana passada que a gente detalha mais isso, tá? Mas se tiver dúvida, pergunta. Tá? Oi? Sim, ou seja, né, aquele espírito vem com uma programação, foi toda feito um trabalho, a gente vai ver como é feito esse planejamento reencarnatório. Os espíritos têm todo um trabalho de montar o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa viver, passar por todas as experiências, aprender. Então a encarnação é uma grande oportunidade. Se acontece, né, o aborto, lógico que o feto ele não tem culpa, né? Mas ele tinha já ali uma quantidade de fluido vital condizente. Existe um processo de perturbação? Existe. A não ser, como a gente falou, é uma programação
para ser um aborto espontâneo. Aquele espírito precisa somente de 3 meses dentro da barriga da mãe. É uma programação. Aí é outra coisa. Agora, se não é um aborto espontâneo, é um aborto, né, com a intenção realmente de tirar aquela vida, lógico que existe um comprometimento para a mãe, ela lesa uma parte do perispírito dela, que é essa parte genésica, que é essa parte de reprodução, e é lógico que esse espírito que está vindo, ele vai ser todo amparado, né? Ele vai ter todo um suporte, porque ele não tem culpa nenhuma, ele não participou desse processo, mas lógico que existia aí um fluido vital, que a espiritualidade por si só consegue ir dissipando, não é igual um suicida, igual a gente conversou semana passada, né? Isso vai sendo dissipado pelo amparo espiritual, por aquele espírito não ter nada com isso, não ter comprometimento com aquilo, né? Aí é uma responsabilidade daqueles, né, seja o pai, seja a mãe, ou seja quem for que estava envolvido com esse processo. Aí tem uma responsabilidade. Mas existe uma programação. Nada acontece se Deus não quiser. Sim. Esse amor provocar. Deus quer. Não. Deixa, olha, o tratamento, a terapia. Exatamente. Exatamente. Deus não quer a morte de ninguém. Se não tiver a morte, né, o planejamento dele para todos nós. Ninguém deve descumprir as leis de Deus. Agora, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Lembrando que todos os seus atos têm consequências. E você vai ter que responder por isso. Então, se você infringiu uma lei de Deus, você vai ter que responder. Deus não quis que acontecesse isso, de jeito nenhum. Mas nós, no momento espiritual que nós estamos, espíritos ainda imperfeitos, nós trazemos ainda algumas mazelas, né? E aí a gente acaba cometendo atos extremamente agressivos, sem responsabilidade, mas nós teremos que responder por isso. Por exemplo, uma pessoa que submete o seu corpo a um aborto, você tem um filho, ela tem essa pessoa que comete um aborto, ela também está sendo mais sensível. Toda vez que a gente, assim, é porque a gente não pode levar isso a ferro e fogo, né? A gente não sabe as condições que aquela mãe levou a fazer isso, né? Assim, lógico que com a gente tirar uma vida, a gente não tem poder para fazer isso, né? A gente não pode ser assim tão taxativo e tão cruel, porque a gente não sabe o que levou, que circunstâncias levaram essa mãe a fazer isso. Mas você tirar uma vida que só Deus pode fazer Exatamente. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É uma responsabilidade grande. Exatamente. Exatamente. E até o próprio suicídio. Não existe uma regra. Fez aborto, vai passar por isso, ou se suicidou. Não. Tudo existe uma balança, né? O seu merecimento, as circunstâncias. Tem pessoas que fazem isso por um processo obsessivo, não estão bem mentalmente, ou seja, existe toda, né, uma análise de um Deus justo, bom e misericordioso, que não é o nosso critério, porque nós não somos justos, nós não somos bons, muitas das vezes, nós não somos misericordiosos, nós somos com o nosso filho, agora com o filho do outro, não, tem que sofrer, tem que pagar, tem que fazer. Mas Deus não, Deus põe tudo na balança. Então, por isso não existe uma regra. Vai ser levado em conta tudo isso. Mas tirar a vida, seja em qualquer circunstância, é uma infração da lei de Deus grave. Esse aborto espontâneo pode ocorrer que um feto, por exemplo, um espírito, desiste de reencarnar. Pode. Mas dentro do processo dele biológico, ele consegue, energeticamente ele consegue. Nós vamos, um pouquinho mais adiante no livro, tem essa parte do aborto. Então, existe um choque energético, porque muitas das vezes esse espírito, ele encarna na sua mãe, que foi um adversário do passado. Energeticamente, né, a forma desses dois espíritos se entenderem é vindo como mãe e filho, que é o último recurso que Deus tem. Tentou de todo jeito, não conseguiu reatar esses dois espíritos, vem como mãe e filho.
Mas como existe um passado aí desses dois espíritos, energeticamente tentando há muito tempo, e são extremamente opostos, existe um choque energético entre mãe e filho. E quando esse espírito não quer de jeito nenhum, ele consegue criar mecanismos, e aí acontece o aborto espontâneo. Ele consegue. Justamente sobre questões assim, de aborto. Então, tem espíritos que entendem, aí logo querem voltar, mas tem aqueles que já se revoltam. Exatamente. Muito legal. Exatamente. As mães de Chico? Não. Exatamente isso. Espíritos mais evoluídos, ele entende e perdoa muitas das vezes aquela mãe, né? Dependendo do vínculo. Tá? Agora, espíritos mais atrasados. Para fazer um estudo sobre o aborto. Ah, tá. Ele escreveu um livro Sobre isso. sobre isso e começou a pesquisar, e nessa pesquisa foi retratado no filme. Entendi. Foi muito legal. Legal, mas é isso mesmo. Existem, por isso que a gente fala que existem vários casos. Espíritos que são abortados estão extremamente revoltados e vira muitas das vezes até um obsessor daquela mãe depois, porque ele não aceita. Pode ser aqueles que ficam revoltados, mas passam por um tratamento espiritual, no plano espiritual, e vão diluindo essa mágoa, essa dor, e daqui a pouco voltam. Tem aqueles que perdoam, porque já estão num nível diferente. Então, assim, são vários casos. Vários casos. Então, é um tema bastante delicado, né? A gente vai estudar mais a fundo isso aí. Também evoluído, né? E fazer aborto. Exatamente. Então, são as nossas escolhas, né? São as nossas escolhas. Mas é aquilo que a gente fala. No momento de fraqueza, no momento de dor que uma mulher comete isso, ela não vai, né, se culpar, ela não deve se culpar a vida inteira, porque foi um momento que de repente ela se arrependeu depois, e a gente sempre fala que o amor cobre a multidão de pecados. De repente você não deixou aquele filho vir naquele momento, mas hoje você cuida de um sobrinho com muito amor, muito carinho, você vem com um trabalho social dentro de um lar meio onde você acolhe crianças que estão precisando. Ou seja, sempre existe um caminho da gente já em vida e reparando isso. E a gente consegue ir amenizando as faltas que a gente faz, né? Diferente daquela que fez de novo, que fez de novo, que fez de novo, não tem arrependimento nenhum, não quero compromisso com nada. Aí já é outro caso. Aí já um estudo enorme, exatamente. Um estudo enorme. Mas nós vamos chegar nesse tema. Bom, podemos? Então, lembrando sobre isso aqui, eles vão perguntar agora sobre vida e morte. A gente falou que da vida, agora eles vão perguntar sobre a morte. Eles vão perguntar qual a causa da morte dos seres orgânicos. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Lembrando que os seres orgânicos, vegetal, animal e hominal, nós não estamos falando só do homem, estamos falando dos reinos onde já existe fluido vital. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Pensando nisso aqui. Acabou a gasolina. Acabou o fluido vital. E olha como eles respondem. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Aí vamos tentar entender isso também, né? Nós falamos que o nosso corpo físico... Oi? 68. Então, o nosso corpo físico, ele é formado por vários órgãos, né? Então, nós temos aí o coração, pulmão, estômago, intestino. E esses órgãos, eles são como se fosse uma grande corrente. Como que faz uma corrente, gente? Uma corrente, tá? Os nossos órgãos parece que eles estão separados, mas eles trabalham em conjunto. É um grande circuito, tá? O fluido vital, isso aqui, ele passa por todos os nossos órgãos, ou seja, ele vai passando por todas as correntes. Como se fosse um grande circuito realmente. Quando um órgão, vamos imaginar aqui o pulmão, ele começa a se desgastar por imprudência minha,
por hábitos errados, começam a desgastar. Esse circuito, né, então aqui, vamos imaginar que o pulmão é esse aqui, ó. O fluido vital está correndo aqui, ó. Quando ele passa no pulmão, que já está desgastado, aqui ele vai gastar mais fluido, porque está desgastado, está doente esse órgão, vai gastar mais. Depois ele volta, passa, aí consome um pouquinho mais do que deveria, né, do fluido vital, porque está desgastado, está doente, aí vai e continua passando nos outros. Quando volta no pulmão, a mesma coisa, gasta um pouquinho mais. Só que chega uma hora que pelo nosso desregramento, esse pulmão já está tão dilacerado que quando esse fluido passa aqui, ele já não consegue seguir o caminho, o fluido para aqui, ele não consegue dar continuidade. Por quê? Porque o órgão entrou em exaustão, ele não trabalha mais, ele perdeu a função dele. E aí o fluido vital não tem como correr, porque o fluido vital é uma corrente contínua, circulando pelos nossos órgãos. Nós estudamos semana passada, um órgão saudável renova fluido vital. Passa aqui, tá tudo bonitinho, passou, vai passar bonitinho aqui, vai passar bonitinho aqui, vai passar bonitinho aqui. Agora, comecei a destruir meu fígado, porque eu estou bebendo demais, estou comendo errado. Meu fígado começa a ficar... Ele começa a entrar em exaustão, ele começa a ficar sobrecarregado. O fluido vital vai agarrar um pouco ali, para poder tentar regenerar aquele órgão que foi danificado. Mas ele ainda passa. Mas chega uma hora que o fígado está tão destruído, que ele já chegou ali, ele não tem mais como fazer o caminho circular por todos os órgãos. Por isso, o que causa a morte? A exaustão de um órgão que bloqueia o circuito do caminho do fluido vital. Vê se vocês me entendem. Por isso ele põe a exaustão do órgão. Tá? Tudo bem? Relativo, uma morte, um acidente. Então vamos pensar em tudo isso. Uma doença crônica, vamos ver um diabetes. Aonde que eu vou desgastar? O meu pâncreas está todo destruidinho. Vou destruindo, aí eu como açúcar. Aí meu pâncreas foi tá lá. Chega uma hora que o pâncreas não aguenta mais. Foi uma exaustão do órgão? Foi. Sofri um acidente. Vamos supor que eu sofri um acidente e tive um traumatismo craniano. Aonde que meu órgão vai começar a ficar mais frágil? Na parte cerebral. Até a hora que o órgão está tão lesadinho, ele não dá mais conta. Qualquer tipo de morte vai ser por um desgaste de algum órgão. Ou tipo uma falência múltipla dos órgãos. Né? O fluido vital está tão lentinho que não consegue... A gasolina está bem pouquinha. Os órgãos vão parando gradativamente, até não dar conta mais. Aí os órgãos ficam em exaustão. Então, se a gente pensar todos os tipos de morte, a gente consegue classificar como isso. Até uma mais violenta, um acidente de moto, que você tem uma perfuração no órgão, aquele órgão rompe o elo da corrente. Então, aí a gente conversou semana passada, existem as mortes que está no planejamento daquele espírito, que ele vai desencarnar com 33 anos num acidente de moto. Então, aí o fluido vital dele está aqui, ó, lá embaixo. Com 33 anos, na hora do acidente, esvaziou o tanque inteiro. Pronto. Agora, se você foi imprudente, bebeu, usou droga, subiu numa moto e você se acidentou, a responsabilidade toda é sua. Você desencarna cheio de fluido vital. E esse fluido vital é que gera sensação. Então, o espírito, quando ele desencarna, ele passa por grandes processos de perturbação. Ele está muito ligado ao corpo, porque isso aqui é que liga. Então, tem o perispírito e o corpo físico. Ligou. Encheu o tanque de fluido vital, está completamente colado. Até os 90 anos, que é só programação. Com 33 você rompe. É um rompimento muito brusco, lotado de fluido vital. E aí o espírito sente. Essa morte é uma morte mais dolorida. Não era a hora. Mais perturbação. É um suicídio indireto. É um suicídio. Certo? Continuemos. É porque o assunto tá aqui, mas esse povo, ó, eles vão, quando vê o assunto tá desse tamanho, eles já querem saber coisa lá,
Todo mundo muito curioso, já quer saber coisa lá da frente. Vocês estão mole não, hein? Pois é, já querem adiantar o processo, capítulos lá da frente. Eles estão terríveis. Então ele pergunta, pode-se comparar a morte, a cessação do movimento numa máquina desarranjada? Olha a pergunta. Pode-se comparar a morte, a cessação do movimento de uma máquina desarranjada? Então imagine uma máquina de lavar roupa, uma máquina, está comparando a uma máquina. Eu posso dizer que a morte é comparada a uma máquina desarranjada, ou seja, uma peça da máquina estragou. A máquina vai funcionar? Depende da peça. Vai funcionar bem? Não, ela vai ter. Tá, uma peça que não deixa ela funcionar. Vocês estão demais na minha cabeça. Vocês estão terríveis. Então estragou uma peça fundamental. Vai funcionar? Então, ele está falando a mesma coisa. O nosso corpo é uma máquina cheia de peças, que são os nossos órgãos. Se um órgão para, eu posso comparar a morte parando o meu órgão como de uma máquina que perdeu uma peça fundamental? Eu posso dizer que a morte é isso? Está comparando. Ele fala, sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, a peça quebrada da máquina é o órgão nosso que está doente. E uma hora ele vai parar. Então, por exemplo, o coração do determinado meu pai, a gente está fazendo um transplante. Por exemplo, ele continuou no signal dele, ele socorreu para a parte. Então, tá vendo como eles são maravilhosos? É assim, a gente traz o tema simplesmente, mas transplante. Eu vou estudar o livro inteiro, que eu não sei aonde vocês vão perguntar. Ela vai continuar passando mais leitinho. Então, vamos lá. Então, nós temos um corpo aqui que acabou de desencarnar, né? O fluido dele, ou por acidente, ou porque era a programação dele, foi embora. Aí pegaram um órgãozinho aqui. Tiraram esse aqui doente e colocaram aqui. Esse aqui, esse órgão novo, ele vai ser irradiado por qual fluido vital? O daqui ou de cá? Que corrente que ele vai ser contínuo? Da onde? Dele. Então esse órgão vai ser inundado pelo fluido vital dele. Porque se esse aqui for uma pessoa que acabou total o fluido vital, o coração dele não tem fluido mais. Né? Acabou. É só uma matéria. Eu pego a matéria dele, jogo num corpo onde tem gasolina, ele volta a funcionar. O tempo dele continua o mesmo. Continua o mesmo. Continua o mesmo. Às vezes ele transplanta, daqui a uma semana ele morre. Se morrer, porque ele ia morrer mesmo. Morrer mesmo com coração novo, ele não conseguiu. Não ganhou crédito. Então, nós vamos acelerar esse fluido. Nós vamos ver o que nós vamos acelerar esse fluido. Então, sim, a morte pode ser comparada a uma máquina que perdeu uma peça, tá? 69. Por que uma lesão no coração, mais do que os outros órgãos, causa a morte? Uma lesão no coração, mais do que em outros órgãos, causa a morte. Aí nós temos que voltar na época de Kardec. Qual era o conceito de morte na época de Kardec? 1850 e lá vai bolinha. Como que a pessoa era caracterizada que ela estava morta? O coração parou. Porque eles não tinham mais recursos. O coração dele podia ter parado por uma falência renal, dos rins. Mas eles não sabiam que era dos rins. Mas vai chegar uma hora, pela falência dos rins, o coração para. Aí eles ficam ouvindo o coração. Parou, o coração morreu. Então eles achavam que tudo era o coração. Por isso que ele pergunta, por que uma lesão no coração
mais do que os outros órgãos, causa morte. Então, a gente tem que também adaptar o que eles tinham na época. Hoje a gente tem aparelhos, tanto que a gente vai ver aí depois da letargia, catalepsia, que o coração ele fica batendo tão lentamente, que o pessoal da época não tinha aparelho, achava que estava morto, e não estava. A pessoa estava viva e era enterrada, como se estivesse morta. Né? Porque não tinha equipamentos. Não tinha equipamentos. Hoje não. O que é definido como morte? Morte cerebral. Cerebral. Por quê? Porque você pode... você não pode hoje... o coração parou. Mas isso aqui ainda está funcionando. A gente tem como reverter a parada cardíaca. Tem gente que para, o coração, você vai lá, faz massagem, dá choque, a pessoa volta. Imagina se você não fizesse nada, né? Então, assim, tem como reverter. Agora, a morte cerebral você não reverte mais. A hora que aqui parou, você não volta. Essa resposta dessa pergunta, porque a lesão do coração, quando foi feita, mas a resposta pode ser atual. Ele fala que o coração é máquina da vida. Mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Sim. Não mais do que não é mais do que uma das peças. Com certeza, super atual. Mostrando que naquela época que o coração não era o único órgão que matava. Por isso que a gente fala que a doutrina, ela adianta a ciência em muitas questões. Então, ela realmente é super atual. Exatamente. Ou seja, um fígado pode te matar, o seu rins pode te matar, o teu coração pode te matar, o teu intestino pode te matar. Né? Tem uma lesão grave no intestino, você vai morrer por causa do intestino. Então, não é só o coração. Então, qualquer engrenagem dessa máquina, que nós chamamos de órgãos vitais, né? Nós temos órgãos no corpo vitais e não vitais. Órgãos vitais, cérebro, coração, pulmão, estômago, intestino, pâncreas, são órgãos, se tiver uma lesão grave, a gente vai morrer. E os órgãos não vitais, pele, unha, cabelo, você pode ficar sem cabelo, você pode ficar sem unha, você vai viver do mesmo jeito. Não vai interferir. Agora tem órgãos vitais, descompensou, não tem jeito. Tá? Então, o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, o coração é mais uma engrenagem essencial, mas não é nenhuma. Como que é? Falar uma coisa dessa naquela época. Podia ir para a fogueira, com certeza. Exatamente. Era o centro do universo. Então, o coração não é o órgão mais importante do corpo. Né? Podia ir para a fogueira, exatamente. 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Em que se transformam? Olha aqui onde nós estamos. Matéria é o corpo físico, não é? Eu estou perguntando, o que acontece com a matéria, que é o nosso corpo físico, mas o fluido que nos dá a vida, esses dois corpos, o duplo etérico, que tem o fluido vital, e o corpo material. O que acontece com esses dois corpos depois que a gente morre? Essa é a pergunta dele. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres após a morte, após a nossa morte. Não, quando a gente morre, esses dois corpos, eles são materiais, eles se desfazem. Daqui para espírito, associado ao espírito, não, vai para o plano espiritual. Então, quando a gente morre, o que se desprendem são esses dois corpos. Daqui para cá, não. Isso aqui é eterno. Tá? Então, ele está perguntando os dois que se degradam. O que acontece com isso? E aí ele coloca a matéria inerte, que é o corpo, se decompõe. Vem para o solo e vai adubar o solo, que daqui a pouco vai nascer uma plantinha, daqui a pouco vai nascer uma árvore, que vai nascer um fruto, que vai alimentar um animal. Ou seja, voltou para o ciclo da vida. Se decompôs, voltou para o ciclo da vida, certo? E o fluido?
o fluido retorna à massa. Que massa? Nós falamos, de onde sai o fluido vital? Falamos semana passada. Fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, lembra? O fluido cósmico universal tem várias transformações. Uma das transformações do fluido cósmico é o fluido vital. Então está no espaço, nós estamos imersos no fluido cósmico. Esse fluido cósmico se transforma quando junta o corpo físico ao perispírito. Esse fluido encharca o nosso corpo. Quando termina, ele volta para o fluido cósmico, de onde ele veio. Entendeu? Exatamente, para dar vida a outros. Para dar vida a outros. Como a gente está morrendo, tem outros nascendo. Pega esse fluido, se combina ali, faz uma combinação. Evaporou, exatamente. Volta para o espaço, de onde ele veio. E Kardec vai falar isso, ó. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações. Então, ó, vai passar por novas combinações para gerar mais vida, né? Constituindo novos seres que aurem da fonte do universo o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente devolver a essa fonte logo que deixarem de existir. Então, o que ele fala? Ó, primeiro, se decompõem, se aglomeram, pegam uma nova fonte de fluido vital, que aí nasceu a planta aqui, porque a planta tem fluido vital, não tem? Então, dessa decomposição da matéria do corpo físico, vai juntar fluido vital, nasceu a planta. E a planta vai ter um tempo de vida. Quando a planta perder vida, morreu a planta, volta a se decompor a planta e o fluido vital da planta volta para o universo. Você está falando do ciclo aqui. Por exemplo, um corpo que tinha uma doença grave, muito da morte, que não cuidado de um liderado, nesse processo, no caso da lepra, por exemplo, de Jesus Cristo, os corpos, mesmo depois que a pessoa morria, tem que isolar aquela área, Vai, Lourinha, com você. Porque naquela época, assim, não tinha, né, o que nós temos hoje aí de cuidados, de conhecimento. Então, eles isolavam as pessoas que tinham doenças transmissíveis, tipo a lepra da época de Jesus. Eles botavam lá isso, afastavam as pessoas. Hoje, as doenças infecciosas, quando a pessoa morreu. E depois que morreu. Né? Morreu. O problema é quando está vivo. Aí os outros morreu de tuberculose, mas morto, não pode tirar perto do junto, que vai passar. Não, isso aqui já acabou. O microscópio que habita o corpo também deixa de ter sua fonte e se desfaz essa fonte. Então o problema é vida. O vacilo de isolavam e não chegou. Mas eu acho que a Covid era mais para não aglomerar pessoas vivas do que pelo próprio cadáver, né? Mas por isso. Porque morre. Perdeu o princípio vital, não tem como transmitir. Tinha muito disso, tuberculose. De botar um caixão de osso lacrado, ela transmitia. Desde quando começou a transmitir qualquer bagunça. Sim. Não, já não tem como mais transmitir. Por exemplo, o Covid foi comprovado que o Covid morre muito rapidinho fora do corpo. Sim. O corpo vivo. Ele tipo assim, 1 a 2 horas, depois ele morre. Ele é transmitido na hora. Se pegou da pessoa na hora, você pegou. Mas se deixou ali, um lugar ali, né? Vamos supor que eu espirrei e joguei vírus. Ele vai ficar um tempo e vai se decompor. Ele não tem como. Ele fica inativo e deixa de ser transmissível.
Porque na época- Aí ficou aquela história do Covid. Foi muita informação junto, né? Afastava todo mundo, não podia ninguém no enterro, por desconhecimento, né? O Ecológico por muito tempo então fazia muito disso. Fazia tuberculose, fez com Covid agora, né? Sim, tudo falta de conhecimento, né? Você vê que conforme a gente vai ampliando o conhecimento, as coisas vão, né, se aclarando. Então tá, e aí eles continuam. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicar entre si. Então, ó, quando a gente está encarnado, os órgãos são impregnados de fluido vital. E é isso que permite eles se comunicarem entre si. Ah, estão trocando fluido aqui, tá? Como literalmente uma corrente. Permite comunicar-se entre si. No caso de certas lesões, e restabelecem funções momentaneamente suspensas. Então, vamos dizer que eu fiquei com uma gripe. Peguei uma Covid. Covid foi lá no meu pulmão e deu uma lesionada no meu pulmão, né? Enquanto o vírus está ali, está fazendo. Agora, esses órgãos aqui estão funcionando perfeitamente impregnados. Se for uma doença tranquila, que não é uma doença que leva à morte, foi um Covid tranquilo, essa energia dos outros órgãos impregna nesse quando ele voltar ao funcionamento normal e volta o ciclo normal. Porque o órgão se restabeleceu 100%. Tem doenças que não estabelecem 100%. Agora, se o órgão se restabeleceu, os outros que estão cheios de fluido vital, ele vai se comunicando entre si e renova o fluido daquele que momentaneamente foi lesionado. Igual a gente tem uma gripe, igual a gente tem uma pneumonia, né? Que são doenças que a gente passa e depois se restabelece. Passou por uma cirurgia, restabeleceu o fluxo, tudo normal. Agora, se a lesão é persistente e esse órgão não consegue voltar, aí fica comprometido. O vírus foi desesperado lá, tinha um movimento crônico. A gente tentava uma variante para poder fazer a circulação. Minha filha disse que eu tinha 24 horas. Se aquilo tivesse um procedimento satisfatório, eu sobreviveria. Então, assim, é o que você está falando. Coisa crônica, e tendo algum caminho ali. Mas muito fraco conseguiu. Viu? Porque não era hora do Senhor. Só tem fluido vital até os 90. 100, obrigada. Quando não é nossa hora, gente, não tem jeito. Vamos arrumar um caminho. Quando o Guilherme do acidente de bicicleta, que foi atropelado, ele estava no lado certo, na curva, ele não conseguiu fazer a curva, ele fechou, o carro veio. O carro estava certo, na verdade, né? Estava errado. E aí o carro pegou ele. Se fosse chegar a hora dele, que ele perfurou o intestino, baço. Ele ficou todo quebrado. Aqui o baixo dele, a pelve sobreviveu, só no hospital tem acho que um mês. É isso aí. E totalmente lúcido, tá? Ele teve sequela, assim, cerebral. Nós temos ainda compromissos aqui. Temos compromissos ainda. Ele saiu andando do hospital. Graças a Deus. É porque não chegou a hora que o negócio veio lá dele. Tá vendo? Quando não é a nossa hora, os espíritos dão uma sopradinha. Joga um pouquinho de fluido vital, porque a gente viu que a gente consegue também receber fluido vital. Aí tem uma corrente de oração dessas pessoas, né? Amigos, familiares, tudo isso você está jogando coisa boa. E a gente vai conseguindo reabsorver um pouquinho de fluido vital, né? A menina jogaram ela, amarraram a corda nela, aquele dois indianos, né? Sim. Enfim, jogaram a menina, é possível que ela também pensou. No vídeo era uma pessoa falando antes dela. Mas assim, a pessoa falou achar a corda. mas falando assim, gente, Mas ela também falou, né? Tipo assim, não tem nada mais. Foi todo mundo. Foi o momento. Que também Jogaram ela ela lá. a vida dela, né? infelizmente, É um risco. Um risco fazer um negócio Mas aí desse. é um suicídio. Se não for o tempo dela, porque pode ser que ela esteja programada para morrer naquele momento. Se não for, ela botou a vida em risco. Tudo que você põe a vida em risco
Ela não tinha intenção de se matar, ela não tinha. Então não é suicídio. Sim. É o suicídio indireto, ou seja, você coloca a sua vida em risco. Você vai fazer uma coisa que pode te levar à morte. Mas você não está se jogando ali para morrer. Você sabe que é arriscado. Exatamente. Esporte radical é um suicídio indireto. Você está botando sua vida em risco. Né? Você dizer que nesse caso, ou tinha uma programação para essa forma? A gente não sabe assim, a gente não pode dizer, né? A gente não sabe dizer. Mas a tendência E às vezes, Grazi, pode ser até que é para chamar atenção de Também. outras pessoas também. Não é necessariamente dela, né? Pode ser que é para... Tem muitas possibilidades, né? É tipo assim, é porque tem mortes muito sofridas. Aí você fala, ai meu Deus, mas foi programada para a pessoa morrer assim? É igual a gente sempre fala aqui no mesmo caso. Lembra aquela morte no circo de Niterói? Lembra? Morreu um monte de criança. Meu Deus, mas será que Deus programou para aquelas pessoas morrerem tudo queimado lá dentro? Sim. Porque aí a gente tem um livro psicografado dizendo que aquelas pessoas que foram reunidas naquele circo, há 18 séculos antes, num circo em Roma, aquelas pessoas estavam nas arenas aplaudindo pessoas serem mortas queimadas nos circos cristãos. Os cristãos serem mortos. 18 séculos depois, aqueles espíritos ainda traziam essa culpa, essa dor, e eles já estavam prontas para se ressarcir daquela dor. 18 séculos depois, eles se reúnem num circo e pega fogo. Psicografado, mostrando. Essa é a explicação de mortes coletivas. Também. Mortes coletivas. Mas nem todos, né? Podia ter espírito ali que tinha chegado no momento de se encarnar. Aproveita que aconteceu. tem algo atrás. Sim, igual aquele edifício. Joé, é uma mesma coisa. São espíritos que foram reunidos por algo. Por quê? Porque a gente pensa assim, são mortes muito violentas, são. Mas quando nós estávamos lá atrás, nós éramos violentos. Nós matávamos pessoas queimadas, nós arrastávamos as pessoas, amarrava no cavalo e saía puxando, a gente esfaqueava, a gente já fez isso, a gente foi bárbaro, né? A gente veio de um processo evolutivo. E Deus é tão misericordioso que de repente assim, eu matei alguém cortando o pescoço daquela pessoa. Na minha próxima encarnação, eu não tenho condições, eu não entendi que eu errei, eu sou tão bruta, eu sou tão bárbara, que eu não entendi que eu errei. Então, não adianta eu pagar uma coisa que eu nem reconheci que eu errei. Então, Deus vai esperando a gente ir amadurecendo, para a gente entender o erro que a gente cometeu e a gente poder reparar. Isso pode levar séculos e séculos, mas a gente precisa ressarcir com a lei. Esses espíritos, de repente, era a única coisa que amarravam eles aqui na Terra para eles poderem ir para o mundo de regeneração. Eles precisavam quitar com essa dívida. E eles tiveram oportunidade. Para esses espíritos é uma libertação, não é uma condenação. Porque a gente fica pegado à matéria do corpo. Ai, morreram queimados. Muitos espíritos têm merecimento. Antes de sentir a dor do corpo, a espiritualidade já tirou. Mas precisava vir ver se há aquele tumulto, aquela confusão, aquela coisa. E muitas das vezes são retirados do corpo antes delas sentirem. Mas quando eu chego, eu passo por isso, por uma decisão da morte, mas eu chegando lá, eu vou entender que aconteceu e resgate. É o que a gente espera, né? Por isso que eles esperam tanto tempo para a pessoa ter consciência e falar, graças a Deus, eu quitei. Eu sempre brinco, é como você pagar o último boleto do carro. Sabe, você fala, ai, que delícia, paguei, acabou. Quando a gente tem uma dívida, isso aqui fica impregnado no nosso espírito. Eu ver você ter uma morte desse tipo, eu vou sofrer. Sim, por isso que a gente precisa estudar. Pode. Por isso que a gente precisa estudar. Porque quando a gente vê alguém, né, com uma morte muito séria, a gente tem que entender, né? Por que aconteceu isso? Muitas das vezes a doença é a cura do espírito. Ela precisava vir, ela lesou um órgão. Aí vem uma doença, a gente, coitadinha. Coitadinha para nós, que a gente não sabe o que aquele espírito precisa. De repente era só aquilo que o espírito precisava para deslanchar, para estar livre. Então a gente tem que pensar que nós somos espíritos imortais. Uma encarnação só não define, né? Por isso o olhar tem que se ampliar. E a senhora que está estudando,
essa migração. Por exemplo, a gente pode, acho que algumas estruturas, você pode achar coisas, uma coisa tão séria, que é o desencarne. Sim, sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que conversar desses assuntos com quem quer ouvir, né? Se é uma pessoa que tem a cabeça fechada, não adianta você trazer. Não adianta. Então, assim, você não tem que impor a sua opinião, o seu conhecimento para outra pessoa. A pessoa, ela está aberta a ouvir, conversa, começa a explicar. Agora, se a pessoa tem uma outra crença, aí até falta de caridade com essa pessoa. Você querer impor uma coisa que ela não vai entender naquele momento. Exatamente. Falando lá de casa, quando ele se põe em depressão, mais para baixo devido ao AVC, ele fica, me fala, me fala. Ele não tem entendimento do espiritismo, então, né, ele faz as perguntas bem. Aí ele fala assim, me fala, por que eu estou passando por isso? Você não sabe falar? Então fala por que eu... Entendeu? Então, é uma pessoa mas eu que não fiz nada. Aí eu ainda tento, às vezes eu ainda tento, já que eu vejo que você não fez nada com o carro de Daniel, mas você não sabe o que você foi antes, nada por acaso, vamos aprender. Entendeu? Eu tento de acordo com o momento dele. É a sementinha que a gente vai plantando. Porque se ele já está perguntando, já mostra que ele tem interesse sobre o assunto. Você vai plantando, vai plantando. É um jeito meio, né? Pela sua religião. Eu não fiz nada para estar passando por isso. Você pode não ter feito com o Carlos Daniel, mas existir. Aí eu vou jogando, porque não é por acaso. Sim, com certeza. Nada é por acaso, né? Então a gente vai. Quanto mais conhecimento a gente tem dessas coisas, a gente passa com mais tranquilidade nas dificuldades da vida. Todo mundo vai sofrer, mas a gente tem mais resignação de superar e de continuar o caminhar. Então, por isso a importância da gente ir clareando cada vez mais, né? O Espiritismo é muito claro, ele traz muita coisa boa que vai ampliando a nossa mente, o nosso conhecimento. Porque é difícil realmente entender. É aquilo que a gente sempre falou, está muito além da nossa capacidade de compreensão. Às vezes é difícil para a gente que tem um pouquinho de entendimento para quem não. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Ó, acabou o estudo, tá? A gente fez 2 questões, tá? Vocês estão muito conversadores. Claro! Espera aí que eu tenho que acabar de ler aqui que o Kardec... Ah, não, essa aqui eu vou... Ó, eu vou terminar o comentário de Kardec semana que vem. Porque tem muita coisa boa para a gente conversar. Eu só li uma frase. E até discutir cada frase. Exatamente, porque é riquíssimo esse texto. Então fala muito, a gente vai esmiuçar. Eu Né? faço estudo lá no Jorge de Cima. Todo mundo conversando. As dúvidas vão aparecendo, né? O tema é muito interessante. Mas a gente está estudando geral, as respostas que ele espiritismo, tá? Se pode dessa forma. Que outras religiões, a minha religião de origem, a tua de origem. Não tem resposta hoje, mas se falar isso, vai falar que Deus castiga. É pegar os castigos. Por isso que é uma doutrina da razão, né? Ela traz razão, ela vai te fazendo raciocinar e você vê que tem lógica. Então, É a lógica que ele mostra, é o sentido que tem. exatamente. Não se acredita, os dogmas, você Não te impõe nada, te dá caminhos para você raciocinar e chegar à sua conclusão, né? Esse que é o bonito. Eu vi uma. Eu gosto de tanta coisa. Eu vi uma reportagem, eu ainda não tive tempo de ver se era verídico. Porque a gente vê muita coisa. Depois tem que pesquisar se é verídico ou não. De um historiador que estava contando que a Igreja Católica ela acreditava em reencarnação. Sim. Né? Que em ano Concílio de Nicéia, mudaram. depois de Cristo, havia um Concílio. um rei lá, e os padres acreditavam. E esse pessoa teria casado
com uma meretriz. Isso aí. É isso? É meretriz? Exatamente. Aí essa meretriz, as outras meretrizes ficavam, poxa, agora nós estamos tomando poder. E ela não gostou dessa fala, porque aí ficava exaltando ela como meretriz, mandou Matar. matá-la. Exatamente. Aí os pais ficaram falando para ela que, devido a ela ter mandado matar, nas outras vidas dela, ela ia pagar. Aí ela pediu esse marido dela que botasse uma lei que acabasse Com a reencarnação. reencarnação Para que ela não precisasse pagar. E que ela não pagasse nas próximas vidas. Uma lei que acabasse. Aí, desde então, Exatamente. passou-se a não ter mais a fala de reencarnação na Igreja Católica. É verídico. É verídico. Na verdade, ele foi cristiano. A Igreja Católica Você é vê a sequência, né? Então, ela, na verdade, cristianismo ela original, ela só não levou para frente. Que acreditavam na reencarnação. É. Isso foi revelador romano. Decretava. Fez a Bíblia de acordo com as conveniências. Então, no caso, e aí as pessoas você não acreditava, mas eu tenho uma história aqui. Foram todas as religiões, sem exceção, aqueles mais assim, notórios, notáveis da religião, que existe aí. Vai mudando com conveniências, né? Você discutir, todas as religiões sabem que existe. E as religiões são interesses, né? Então, assim, é o que interessa para eles. Você fala assim, eu vou falar dormindo, para botar. Você sabe que ele está contando, porque ele acredita em reencarnação. É isso. Conveniências. Conveniências. Os seminaristas estudam muito. Eles têm muito conhecimento. Só que nem todo mundo que está ali na igreja está pronto para ouvir, então ele não pode passar. Exatamente. E se passasse tantos anos, com tantas vezes, aquilo já como certo, e se ele chegar agora e falar que não é, já acho que não. Aí vai ser até julgado, vai ser condenado, vai ser. Tinha um padre em Valença que mandava as pessoas procurarem o Rogério. Mas não consigo te ajudar aqui, não. Procura o Rogério Forte que ele vai te ajudar. Isso aí. Padre, Dá para procurar aqui. Rogério. Mas o Rogério Padre. Padre agora, mas o doutor Rogério. Sim, e aí, porque ele não podia, de repente, passar o que ele poderia até fazer o que de repente São Rogério faria, mas na posição que ele ocupava, se ele fizesse. Ia dar problema para ele. Ia dar problema. Os pais também têm o espírito de Paulo, Sim. assim, Aham. então, ele fazer isso, então você tem que a espiritualidade. Sim, com certeza. É isso aí. Só não querem abrir para o povo ter essa consciência que a gente vai desenvolvendo. É isso, querem as pessoas amarradinhas ali, né? Assim, poxa, eu falei isso, eu digo assim, não, poxa, eu não posso falar para o filho, para a gente saber o que está fazendo. Ele não tem dúvida. Mas sim, também. Gente, uma colocação que me pediram, pessoal que não veio, que semana que vem, quarta-feira, é dia de Jogo do Brasil, tá? Não, só tô comentando, que alguém já falou, nós não vamos, mas eu quero saber se vocês vão vir. Que horas você fez palestra? 7 horas. Eu só não sei na palestra. Sei não. Só não tenho palestra. Esse jogo é que hora, gente? 7 horas. É. Que aí coloca. Ou então, se vocês quiserem, a gente pode transferir para sexta-feira, porque cada dia que falta, a gente vê que a gente perde muita coisa, né? Então, assim, não, é aquilo, para quem gosta, né? Então, quarta-feira, nosso estudo vai cair no horário do Jogo do Brasil. E aí, algumas pessoas falaram que não viria. Teve uma precisão na minha frente, marcada para 7, antecipado para 5, para o Jogo do Brasil. Acontece, por isso nós somos ainda espírito imperfeito. A maioria que está aqui são espíritos.
Eu vi uma. Então, tudo normal quarta-feira? Tudo normal? Tudo normal? Eu acho que você tá querendo. Você Eu quero. Mas meu compromisso é aqui primeiro, porque eu gosto de julho, eu gosto. Mas... Hã? Você veio na palestra sábado? Eu vi. Não, mas Já você veio, vai fazer isso. Não, quinta já tem estudo aqui. Só sexta. Pode dar já. Tá bom, gente, nós vamos definir isso depois, então. Por enquanto tá tudo certo. Quarta-feira, tá, por enquanto tá tudo. Eu poderia vir, mas eu botei carona. Não, botei. Por quê? Mas se vai ter, eu venho. Mas você não vai ter na sexta? Tá na sexta. A gente vai colocar lá no grupo e a gente... Hoje pode ver o jogo assim, passou por 3 horas. Seu Jorge, depois, 10 horas da noite. depois a gente... Então, porque já passou o tempo, a gente vê isso. Por enquanto tá tudo certo. Quarta-feira, tudo normal. Você gostaria de ver o jogo? Seja sincero. Não, eu sou aqui a única que não... Eu tô com compromisso de vir. Isso aí, gostando de jogo ou não, meu compromisso é vir. Não, eu vejo vocês, porque assim, eu vi para não ter ninguém, e a gente perdeu um assunto importante que a gente vai falar sobre instinto, inteligência. Então, assim, Eu gostaria de ver o jogo. Mas se tiver, eu venho. então tá bom. Então vamos orar e vamos pedir. Vamos orar. Gente, Vamos fazer esse mais jogo. A gente pode vir isso, mas olha a confusão. Gente, muita calma nessa hora. agora É a matéria. gente pode adiar, gente. Gente, depois então a gente define, tá? Ele pergunta. Você viu tudo isso, vai ter o estudo, né? Dentro do assunto. Aí a moça perguntou aqui. Pois é, porque eu precisava falar para o pessoal de casa. O pessoal de casa aí. Então vai ter o estudo, pronto. Quem não pode vir, assiste depois no YouTube, né? Pode ser? Todo mundo triste. Agora, se eu tiver aqui sozinho, vocês vão ver. Eu não venho sábado, porque sábado eu vou ver o jogo depois. Mas aí tem o pessoal de casa. Eu vou ver o jogo, mas não vai estar mais. Mas com 2 ou 3 Não é justifica. as pessoas devem estar dispostas. Só vai perder o primeiro tempo. Não vai jogar. Não, perde os dois. Então vamos orar, gente. Quem pode fazer a prece para nós? Não, já li hoje. Você leu, você já fez a sua parte hoje. Alguém quer fazer a nossa prece? Falou para colocar no WhatsApp. Ah, então é o pessoal do grupo, né? Tá, a gente vai colocar lá. Coloca aí. Então, está definido, vai ter. Então, pessoal, a gente vai botar no grupo. Você tá no grupo? Não, então tem que entrar. Por enquanto está tudo certo, tá? Só se ver realmente, a gente faz a enquete lá e vem uma Só se pessoa. o pessoal do grupo não vem, só vou Aí a gente tenta jogar para sexta. Então só tem que entrar. A gente deixou aqui, pediu várias vezes para as pessoas entrarem. a secretária. Mara faz prece para nós. Então, gente, vamos orar? Vamos? Mestre Jesus, nós agradecemos por termos podido estar aqui. Agradecemos pelas luzes da doutrina espírita que clareiam nossos pensamentos, nosso raciocínio. Pedimos auxílio para que possamos compreender todas as coisas. E quando tivermos dificuldade de saber o verdadeiro sentido de algum momento difícil, de um sofrimento, que nós possamos ainda assim acreditar na providência divina e seguir em frente, mesmo sem saber, porque nós já conhecemos as verdades e já temos a certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, mesmo nos momentos de dor, que tenhamos resignação, paciência, otimismo e busquemos nos equilibrar para passar pelas situações que tivermos que passar. E com certeza, depois dos momentos difíceis, momentos bons virão.
em algum momento nós saberemos o verdadeiro motivo. Então, que tenhamos essa fé que nos conduz com certeza de que Deus está sempre presente, que os nossos amigos espirituais estão sempre juntos de nós, que possamos permitir que eles se aproximem de nós, que nos orientem, que balsamizem nossos corações, para que nós possamos seguir em frente. E que nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos compaixão daquelas pessoas que não têm esse conhecimento, que não estão ainda preparadas para ouvirem certas verdades que para elas não são vistas como verdades, mas como coisas utópicas. Que para essas pessoas nós possamos levar o consolo de uma palavra amiga, de um outro amigo, sem dizer coisas que elas não compreenderem. O amor é a maior forma de consolo. Possamos respeitar o pensamento e o momento de entendimento de cada um. Que aproveitemos sempre ao máximo todos os conhecimentos que vêm até nós e coloquemos em prática, melhorando as nossas vidas e melhorando a vida de todos aqueles que passam por nós. Conduza-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares, levando a paz que aqui encontramos, a certeza do seu amor e a vontade de a cada dia nos tornarmos um pouquinho melhores. Que o Senhor permaneça sempre ao nosso lado. Muito obrigada e que assim seja.